Certo, estamos no ar. Não pode. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Logo no início eu já vou pedir para vocês usarem um chat aí para me dar um retorno se o áudio e o vídeo está funcionando para todo mundo, certo? E aí a gente já começa a fazer a nossa transmissão de conteúdo. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos vocês nesta tarde de quarta-feira. Cássio, eu só vou pedir te deixar no mudo agora enquanto tu não fala e não pega interferência de fora. Agora tá dando bastante interferência para mim. Isso, daí quando tu falar, aí acho que fica mais clara a voz de quem fala. Show de bola. Bom, pessoal, a gente está começando hoje a nossa jornada de conteúdo pré-aceleração aberta a todo o Brasil. É um movimento importante e que marca mais um passo da UOL em contribuição com todo esse ecossistema empreendedor que a gente tem. Hoje começamos falando sobre propósito e toda semana, acredito que vocês já saibam aí, vão receber mais informações sobre isso. Toda semana a gente terá novas linhas de conhecimento, passando por marketing, vendas, CS, finanças, captação de investimento, enfim. E a exemplo de hoje, teremos grandes nomes no ecossistema para compartilhar muito conhecimento e experiência com vocês. No final dessa jornada de semanas aí de conteúdo de webinar, a gente estará com as inscrições do BET 15 aberto. Então, fica um convite a todos vocês para fazer parte dessa pré-aceleração, que ela é 100% online. A gente buscou tirar aí o máximo possível de barreiras para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. E para começar agora, então, dar o pontapé nessa nossa jornada, eu vou passar a palavra para o Cássio, já com um super agradecimento, Cássio Bobsin. O Cássio é CEO da Zenvia e também é um dos cofundadores da UOL. Ele vai ministrar o webinar com um tema sobre movidos por propósito, a conexão entre paixão, estratégia e cultura nas startups de sucesso. Bom, Cássio, acho que nada melhor do que você aí para se apresentar para o pessoal, né? Valeu, pessoal, tudo bem? Arthur, obrigado pela apresentação, e acho que é legal falar um pouquinho, assim, antes de começar o papo sobre o propósito mesmo, falar um pouquinho sobre quem eu sou, né, e por que eu estou aqui falando para vocês sobre isso. Primeiro, assim, a minha trajetória como empreendedor começou bem desde cedo. Eu abri minha primeira empresa com 18 anos, e nessa trajetória, a quarta empresa que eu fundei foi a Zenvia. Então, hoje eu sou CEO da Zenvia. Ela é uma plataforma de comunicação que habilita as empresas a simplificar o mundo com conversas inteligentes. E a gente faz isso ajudando mais de 7 mil empresas a melhorar a comunicação com em torno de 200 milhões de pessoas. E parte dessa trajetória de empreender me fez também querer fomentar bastante o ecossistema inovador, ecossistema empreendedor, e por isso eu acabei fundando a UOL, que então a gente está fazendo esse webinar aqui como é o primeiro de uma série de webinars para empreendedores e profissionais que querem entender esse mundo de startups e como, enfim, quais as diferentes habilidades possíveis, né? E, além disso, né, além de atuar tanto na Zenvia como na UOL, eu também sou sou investidor, né, de algumas startups, entre elas a PaySmart, que é uma plataforma que ajuda emissores a simplificar a cadeia de pagamentos e, com isso, tornar o crédito mais acessível para as pessoas. E também da Cognitivo AI, que é uma plataforma de experts em inteligência artificial, que ajuda as empresas a navegar nessa complexidade e criar projetos que consigam usar esse tipo de tecnologia. Sou também membro do conselho da Alright, que é uma EdTech, que ajuda os publishers, quem produz conteúdo, a entrar no mundo da mídia programática e, com isso, a rentabilizar a sua produção de conteúdo. A minha atuação, tanto como empreendedor como como investidor, ela é sempre pautada pelo meu propósito, que é de inspirar as pessoas a criar o futuro. Então, tudo que eu acabo me envolvendo de alguma forma é definido, é guiado por esse propósito. Isso ajuda a gente aqui a entrar dentro do tema sobre o que é propósito, afinal, né? E como que isso pode ajudar as nossas empresas, como pode ajudar a nossa própria carreira, focando não somente em quem tem uma startup, mas quem também trabalha em uma empresa ou quem está buscando empreender. Eu acho que assim, tem muitas definições de propósito, e se a gente for pegar no dicionário, assim, propósito é a razão pela qual algo é feito, é uma definição super genérica. Mas se a gente olha para outras instituições que estão tentando analisar esse sentido do propósito, que é algo que vem ganhando uma dimensão muito, muito interessante, eu acho que tem uma legal, apesar de ser muito longa, é uma da EY, que é a antiga Ernst Young, que fala que propósito é uma razão aspiracional para ser, e que ela inspira e prova
provém uma chamada de ação para a organização e seus stakeholders, né, para poder gerar benefícios para a sociedade local e global. Ela é muito, apesar de ser uma definição um pouco extensa, tem alguns pontos interessantes quando a gente coloca essa compreensão de prover benefícios para a sociedade local e global. Já a PwC, que é a antiga PricewaterhouseCoopers, no seu estudo, fala sobre o propósito de um outro ângulo, que é um ângulo bem bacana, que é sobre o propósito falando sobre a empatia, em que o propósito ele define as necessidades e os desejos humanos que os produtos e serviços de uma empresa buscam cumprir. E se a gente olhar essas duas definições, uma um pouco mais genérica, uma um pouco mais focada sobre pessoas, a gente consegue pegar um pouco do senso de o que significa propósito na prática. Propósito, no meu ponto de vista, é a força empreendedora direcionada para o bem comum. É quando a gente identifica aquela capacidade que as pessoas têm de fazer algo fora do seu dia a dia, da sua rotina, e direciona essa capacidade para poder fazer algo que seja bom para todas as pessoas em geral. E se a gente falar de propósito, é legal pensar como é que a gente vê o trabalho em si, como que é a nossa relação com o trabalho. Porque no início da humanidade, a gente sempre trabalhou por necessidade, porque a gente precisava ter acesso ao nosso subsídio básico. Isso não deixa de ser verdade hoje em dia, mas é de onde surge o trabalho, é a força que a gente aplica para poder garantir a nossa subsistência. Com o passar do tempo, o trabalho acaba ganhando uma outra dimensão, que é a do senso de oportunidade, onde a gente vê que existe algo que pode ser feito, e então eu vou trabalhar para que isso que possa ser feito se desenvolva, exista, e para isso eu vou aprender algumas coisas, né, para poder aproveitar aquela oportunidade, e isso dá origem ao empreender, né, o papel do empreendedor, aquela pessoa que diz, bom, então eu acho que algo, né, existe uma oportunidade de mercado, que eu posso usar as minhas habilidades, e eu posso juntar outras pessoas que têm outras habilidades, e com isso eu posso endereçar aquela oportunidade. E quando a gente fala de propósito, a gente está falando de um próximo passo, um próximo nível, por assim dizer, que é quando a gente escolhe algo que é importante para a gente, que é importante para outras pessoas, e que ao fazer essa escolha, a gente vai dizer, bom, isso eu vou começar, eu vou trabalhar em função desse propósito. Eu fiz essa escolha, e em função dessa escolha, que é o meu propósito, eu vou definir a minha carreira, o que eu preciso aprender, e como que eu vou realizar esse meu propósito. Isso pode ser no meu trabalho, na minha carreira, trabalhando em uma organização, mas também pode ser empreendendo, que é o nosso foco aqui, né, desse webinar, é quando eu escolho empreender, eu trilho esse caminho de empreender, e para isso eu vou ser guiado por algo que eu acredito que é importante. Então, ao falar de propósito, a gente tem que olhar no panorama geral o que são os problemas que existem na humanidade, quais são os problemas que as pessoas enfrentam, enfim, todos os seres que fazem parte aqui do nosso planeta, e até tem uns empreendedores olhando para fora do planeta. Mas o que existe, se a gente for olhar nesse panorama, é uma série de problemas. Quer dizer, não faltam problemas no mundo, na humanidade, para serem resolvidos. O que faltam são empreendedores tentando resolver esses problemas. Porque, em geral, o que a gente vê ao empreender é a busca por empreender baseado na subsistência, né? Então, como eu falei, na necessidade. Então, é muito comum vocês verem assim, empreendimentos, pessoas que vão abrir uma empresa para fazer algo que já é feito. Ela vai fazer um pouco melhor, vai fazer um pouco diferente, vai fazer na sua região. Mas quando a gente está olhando para guiar a nossa capacidade de empreender por propósito, é quando a gente escolhe um grande problema, algo que a gente considera que é grande, que a gente considera que é importante de ser resolvido, e a gente direciona os nossos esforços para poder empreender ao redor daquele problema. Por isso, eu venho aqui para vocês vinculando um pouco o conceito, né, de propósito com relação a um grande problema que merece ser resolvido, que a gente vai colocar todos os nossos esforços, tudo aquilo que a gente tem de energia, vai direcionar todo o nosso aprendizado ao redor de realizar esse propósito. Por isso, aqui, o tema, né, do nosso webinar é como que a gente utiliza o propósito para poder fazer a conexão entre a paixão, aquilo que a gente acredita, que a gente realmente gosta de fazer, com a cultura da nossa organização e a estratégia dela em mercado. Como que a gente torna a nossa empresa mais competitiva, porque a gente está conectando ela a partir do propósito.
E por que propósito, em geral, é importante? Por que as organizações precisam olhar para propósito? Então, um estudo da Cone, que é uma empresa do grupo Porter Novelli, que mostra que 78% dos consumidores americanos não aceitam mais que as empresas apenas ganhem dinheiro. Eles também esperam que as empresas tenham um impacto positivo na sociedade. E mais do que isso, as pessoas, esse estudo mostra que mais pessoas defenderiam, apoiariam e ficariam orgulhosas de serem associadas pessoalmente a uma marca pelo seu propósito do que pela qualidade ou preço dos produtos. Quer dizer que na hierarquia de valor, o consumidor americano já vem colocando o atrelamento da marca ao propósito, a clareza do seu propósito e a identificação com esse propósito, mais do que a qualidade ou preço dos produtos de uma empresa. Tem um outro estudo da Deloitte que ele fala ele fala um pouco da geração millennial, e ele mostra que esse perfil de consumidor, né, geracionalmente, 87% deles acreditam que o sucesso ele deve ser medido por mais do que apenas desempenho financeiro. Por isso, a escolha dos millennials de quais empresas eles vão trabalhar não é somente pelo salário, mas também pela identificação do que se acha que aquilo que a organização se propõe a fazer é importante. Se ele entende o que aquilo conecta com o que a pessoa acredita. E olhando de um aspecto de millennials como consumo, o estudo também mostra que 90% dos millennials mudariam de produto por um que fosse mais responsável socialmente. Ou até mesmo comprariam um produto, e esse é bem interessante, comprariam um produto somente com base em seu benefício social ou ambiental. Quer dizer que o senso de agregação de valor e de utilidade que a gente busca, né, a construir ao poder criar os nossos produtos e serviços, começa a ser permeado na percepção dos millennials, mas até da população em geral, sobre qual o fim da nossa organização, o que a gente busca construir. E um dos precursores desse conceito, talvez quem trouxe um elemento muito importante para a noção de propósito, é o Simon Sinek. Não sei se vocês já ouviram falar do Simon Sinek, mas ele tem um dos TED Talks mais famosos, depois ele acabou também escrevendo alguns livros, e ele fala muito do Golden Circle. Eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Aqui, só um slidezinho que mostra esse conceito do Golden Circle. O Golden Circle, ele, no centro, né, ele fala sobre o porquê, né, porquê que a gente, como organização, existe. Depois, no segundo círculo, é o como, e o terceiro círculo é o o quê. E esse webinar, depois eu vou colocar no final, né, do nosso, aqui, sobre esse TED Talk, ele fala, né, sobre esse Golden Circle. No final do nosso webinar eu vou colocar os links, tanto dos estudos como desse TED Talk, mas acho que é bem legal de assistir. Ele dá muito exemplo da Apple, enfim, mas fala sobre como que as organizações, elas definindo o porquê elas existem, elas conseguem criar tanto estratégias como produtos muito mais poderosos. Ele fala muito sobre a percepção do consumidor, de quando há propósito por trás daquele produto ou serviço, versus uma empresa que não tem isso, e que simplesmente está competindo nas características, nos preços, enfim. Esse webinar, esse TED Talk, ele é um dos mais vistos, e deve ter, talvez, tem muitos milhões de views, e, na minha opinião, é um dos mais simples e mais interessantes conceitos. Depois tem o livro dele, então tem muita gente que quando vai ler o livro acha que o conceito é muito repetitivo. Minha sugestão é, ao invés de focar no livro, foquem no webinar, que o conceito em si, ele é muito interessante. E eu acho que, falando um pouquinho assim, a partir do Golden Circle, e como que a gente aplica isso, né, ao conceito de propósito, eu acho que o ponto de partida do Simon Sinek, o conceito que ele mais trabalha, que é esse comece pelo porquê, é, para mim, a síntese de como que os empreendedores devem construir o seu negócio. O value proposition, a proposição de valor
do negócio, ele poderia, e eu acho que talvez essa é uma sugestão interessante, partir do propósito. Eu vou explicar mais ou menos por que essa seria uma boa abordagem. Para entender assim propósito, talvez muita gente confunda propósito com missão, né? Tem aquele conceito de missão, visão, valores, que é um conceito que ficou muito conhecido no final dos anos 90 e início, né, desse século, que ele embasa até hoje a boa parte dos planejamentos estratégicos das organizações médias, grandes e globais. Elas utilizam esse tripé de missão, visão e valores. No mundo mais de startups, o conceito de propósito vai ganhando mais força para substituir às vezes, mas a gente vai ver que ele pode ou não, né, substituir, mas vem ganhando também o conceito de cultura, né? Então aquela noção de valores como só palavras soltas vem sendo substituído pelo conceito de uma clareza melhor de cultura, que é como a gente funciona, e o propósito vem de alguma forma também tomando um certo espaço da missão e da visão. Mas tem um pessoal que fez uma articulação interessante, que eu acho que tenta colocar cada parte no seu lugar, fala sobre propósito como sendo um guia, e que a declaração de propósito, ela ajuda a articular por que você faz o que faz, por que a sua organização existe e por que você serve a algo maior, né, que a própria organização. Já a missão, ela busca dar um pouco de direção. A missão, a declaração da missão, ela é como você realiza o seu propósito. E aí você pode fazer conexão ali com o Simon Sinek, né? O propósito seria o why, a missão seria o how, né? O propósito seria o porquê, e a missão seria o como. Né? E como dizem ainda que a declaração de missão, né, ela é o que move você todos os dias para atingir o seu propósito. Então é como você constrói a organização ao redor desse propósito. Já a visão, ela é onde você aspira a chegar. É como se fosse um grande objetivo, uma descrição de o que a gente vai ser no futuro, o que a gente vai atingir no futuro, quais resultados a gente quer alcançar, e isso de uma forma mensurável. Então ele também pode ser pensado na visão de propósito sobre qual o impacto mensurável que a gente quer ter no mundo, né? Então quando a gente constitui uma organização e que a gente define, olha, a minha startup, a minha empresa, ela tem esse propósito, a visão, ela diz o tamanho do impacto que a gente quer ter ao trabalhar nessa organização ou a fazer parte, né, ou liderar essa organização. Então, ao fazer essa conexão, pegando ali como base, né, o Golden Circle, e olhando nessa definição de propósito, missão e visão, eu acho que a gente pode ter um panorama mais claro de qual que é o papel do propósito, mesmo em um planejamento estratégico normal, né, tradicional, mas, claro, eu acho que é possível a gente fazer a articulação de um propósito, hoje em dia, sem precisar fazer necessariamente a declaração de missão e visão. No final a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso, né, algumas sugestões, pode depois bater um papo sobre isso. Mas, pegando aqui para a articulação da nossa linha de raciocínio, o propósito ele começa de dentro. O propósito é algo que ele está ligado à paixão, por isso a conexão, né, um dos tripés aqui que a gente vai trabalhar hoje é a conexão do propósito com paixão. Porque o propósito, de uma forma bem assim, simples de dizer, propósito é aquilo que a gente entende que a gente faria para o resto da vida. Que a gente ficaria tranquilo dizendo, bom, se for isso, se eu for trabalhar em função disso, eu posso fazer isso pro resto da vida. Eu posso mudar como eu vou fazer, mas se eu acho que isso é importante, eu trabalharia por muito tempo ao redor disso. Não quer dizer que a gente tem que morrer fazendo a mesma coisa, a gente pode escolher outros propósitos, ou mesmo trabalhar para 1, 2 ou 3 ao mesmo tempo, mas é algo que mexe com a gente dentro de uma forma que a gente diz, bom, esse é algo que eu acredito que é importante e que merece ser feito. E se a gente pensar na nossa vida, a gente passa quase metade do nosso tempo útil trabalhando. Ainda mais quem se resolve empreender, aí passa provavelmente, como foi o meu caso durante cerca de 20 anos, a maior parte do tempo que está acordado passa trabalhando. E por isso encontrar o propósito e tentar fazer com que o nosso trabalho esteja relacionado com algo que a gente é realmente apaixonado é muito importante. E tem um estudo, que esse é um estudo bem aí, acadêmico, da área de saúde,
que ele foi publicado esse ano, um estudo longitudinal com 7.000 pessoas ao longo de 10 anos, e ele mostrou que as pessoas que têm um senso de propósito maior na vida morrem menos. Esse é um estudo de saúde, não é nem um estudo de administração, é um estudo de saúde. É bem interessante, ele fala sobre a associação entre a propósito de vida e a mortalidade entre adultos nos Estados Unidos com mais de 50 anos. Depois eu compartilho também o paper, e ele chegou a algumas conclusões que são muito, muito interessantes, mas ele fala o seguinte: ter um senso de propósito na vida está associado à saúde física e mental e à qualidade de vida em geral. A vida como propósito foi definida aqui de várias maneiras, mas, em geral, o propósito na vida, para eles, pode ser definido como um objetivo de vida auto-organizador, quer dizer que ao longo da vida ele vai ganhando diferentes formas e dimensões, mas que estimula objetivos. Além disso, ele promove comportamentos saudáveis e dá sentido à vida. E indivíduos que não têm propósito na vida podem sentir-se desesperados e não ter motivação para viver uma vida ativa e saudável. E alguns estudos que eles mapearam relatam que pessoas que têm um forte propósito na vida se envolvem, então, em comportamentos saudáveis e têm melhores resultados para a saúde, incluindo distúrbios de sono, incidência de AVC, qualidade de vida pós-AVC, depressão e diabetes. Então, esse é um estudo realmente daqueles sérios para a gente ver, longitudinal, com uma boa quantidade de pessoas, depois eu compartilho, mas ele fala qual que é o papel, não só em empreender, mas também para o próprio indivíduo, de fazer escolhas que a gente considera que são importantes e trabalhar em função delas. Porque na prática, assim, quem acredita que algo maior do que a si mesmo é possível, quer dizer que se a gente consegue pensar que os nossos objetivos ao trabalhar, eles não são só os nossos individualmente, mas são de algo que são maior do que a gente mesmo, a gente trabalha com paixão para que aquilo exista. E essa é a diferença quando a gente fala de trabalhar em função apenas do dinheiro, mas também em função de algo que a gente acredita que é importante fazer. Porque elas não são mutuamente exclusivas, esse é um equívoco, quando a gente pensa que vai falar de propósito, quer dizer que, então quer dizer que é só o meu trabalho voluntário, eu não posso buscar propósito onde eu vou também buscar minha subsistência, ou onde mesmo eu vou ter objetivos para poder ganhar muito mais dinheiro, comprar, enfim, as coisas que eu quero. Ok, as coisas não são mutuamente exclusivas. Então a gente pode sim trabalhar a cada propósito e a gente pode sim conseguir resultados para que vão buscar o conforto para a gente, para nossa família e vão permitir realizar outros tipos de sonhos. Mas independente disso, quando a gente fala de trabalhar conectado a algo que nos é importante, a nossa própria saúde fica melhor, né, como esse estudo mostra. Então, a gente tem mais chances de viver mais e viver feliz. E quando a gente fala da conexão, então, do propósito, né, dentro da organização, também é importante entender que a gente está falando de uma organização como uma quantidade, né, diferentes pessoas que estão trabalhando juntas, independente do formato de organização. Aqui, para o nosso caso, vamos falar de startups. Mas se existe, né, se a gente está construindo ou fazendo parte de uma startup ou de uma empresa, e a gente está entendendo qual que é o papel do propósito, a gente tem que olhar para a cultura, porque o propósito é uma boa forma de modelar e fortalecer a cultura. Tem um estudo da PwC que mostra que 83% dos colaboradores entendem que o maior valor do propósito é dar sentido às atividades do dia a dia, mais do que qualquer outra coisa. Aliás, é bem de longe nesse estudo, qualquer outra função que o propósito dá para os colaboradores. Então, eu vou repetir, 83% dos colaboradores entendem que o maior valor do propósito é dar sentido às atividades do dia a dia. É tão simples quanto isso. Porque vamos pensar o seguinte, a gente vai, né, tem uma pessoa que pega e vai trabalhar, ela foi contratada para fazer uma função, ela tem um job description, ela tem um salário, ela tem as atividades do dia, enfim, ela faz tudo que ela tem que fazer ao longo do dia. Se ela volta para casa, enfim, mas o que ela está construindo? Claro que a gente consegue, o ser humano tem uma capacidade de conseguir gerar satisfação no trabalho em equipe em função da relação com os pares. Quer dizer que se eu faço parte de uma organização e eu gosto das pessoas que estão ao meu redor, eu consigo me sentir bem. Isso é fundamental. Né? É óbvio que a gente parte de as pessoas que estão ali do meu lado são legais, eu gosto de trabalhar com elas. E, né, eu acho que me sinto bem trabalhando com elas. Mas a conexão do propósito é o que permite
de forma bem clara, as pessoas entenderem por que a organização existe, por que a gente está trabalhando nela, e o que a gente está construindo que passa além do meu trabalho, além do trabalho do meu time. É a conexão do trabalho entre todos os times para construir algo que não é simplesmente o resultado para o acionista, não é simplesmente, né, fazer com que a empresa cresça ou seja maior ou atingir uma certa meta. A conexão de propósito é como que a gente aqui, juntos trabalhando, vai conseguir fazer com que algo lá fora no mundo seja diferente, onde a capacidade somada dos indivíduos é maior do que a capacidade só dos indivíduos. A capacidade de atuar em organização permite com que a gente faça algo que seja impactante, tanto na nossa região, como no nosso país, como no mundo ou fora dele. Então, o papel do propósito na cultura é fazer justamente essa conexão. Qual o sentido do trabalho de cada uma das pessoas na construção do todo? Por isso, o empreendedor, ao fazer a construção da sua cultura, geralmente a gente pensa sobre quais os comportamentos a gente quer das pessoas. Né? Então, isso geralmente é cultura, é como que a gente quer que as pessoas se comportem. Mas vamos pensar de, ok, se comportem, mas por quê? Né? Por que é importante se comportar desse jeito? Por que a empresa espera esses comportamentos? Por que se a gente se comportar desse jeito, algo vai acontecer de um jeito ou de outro, além só da convivência? Por isso que eu venho utilizando no conceito de cultura também a noção de que não é só os comportamentos pessoais que a gente espera das pessoas, mas como que a organização vai se comportar para poder criar o valor que ela quer criar para o seu cliente. Como que ela vai atingir, vai realizar esse impacto por meio dessa organização entre as pessoas. Então, cultura, se a gente pensar além só de como que a gente quer que as pessoas sejam, eu quero que as pessoas sejam mais alegres, quero que elas sejam mais abertas. É como que a gente quer que a organização se comporte para que a gente consiga realizar esse propósito. De novo, então, fazendo a conexão, né, com como o que a gente entende, qual o problema que a gente entende que é importante ser resolvido. Então, se a gente pegar lá do início, né, propósito como um grande problema que a gente quer resolver, e entrando para dentro da organização, entendendo qual impacto a gente quer gerar, e aí qual é a cultura necessária para poder as pessoas juntas trabalharem e conseguirem realizar esse impacto, isso, para 83% dos colaboradores, é a função mais importante do propósito. Por isso, o propósito pode ser utilizado como ponto de partida para entendimento de quais são esses valores, para que a gente considere não só quais pessoas são legais da gente trabalhar junto, que é o que geralmente se faz, mas também por que é importante trabalhar desse jeito, não só pela eficiência econômica, mas para dar sentido ao trabalho das pessoas no dia a dia. E isso provoca o que dá para se chamar de senso de pertencimento, senso de dono, enfim, eu entendo que eu faço parte de algo maior, porque eu estou conectado com o meu propósito. Com isso, eu posso, então, escolher onde eu vou trabalhar, porque eu acredito que, né, o que eu acredito lá é importante e eu vou poder contribuir com essa organização. Por isso, quando a gente está montando o processo seletivo, quando a gente está buscando pessoas para poder fazer parte da organização, é importante entender pessoas que, como as pessoas têm o perfil, né, o perfil assim, mais humano que a gente está buscando, mas também em que elas acreditam, e se elas acreditam que aquele, né, que a gente acredita, o nosso propósito, para elas também faz sentido, ou seja, elas vão querer fazer parte dessa construção. E aí acontece algo que é muito interessante, que é ao a gente dar clareza de qual é o propósito da organização e como que eu vou conectar as minhas atividades do dia a dia com o propósito, eu consigo propor ativamente coisas que não estavam previstas nas minhas atividades, mas eu, colaborador, eu posso tomar a iniciativa de, se eu sei fazer alguma coisa que pode ser útil na realização desse propósito, eu posso propor, que é o que se chama de atuação bottom-up, que a gente vem utilizando muito as startups OKR. Eu tenho lá os Objectives and Key Results, e a partir do OKR eu vou fazer um desdobramento da estratégia, né, de cima para baixo, e eu espero o bottom-up, que são as pessoas, né, fazendo tanto sugestões de melhoria contínua, como mesmo de inovação, e coisas que eu posso contribuir para a organização,
Para isso, a compreensão de que problema, qual o grande problema a gente quer resolver é importante. Isso ajuda, isso guia as pessoas a quais coisas do fim vão ser importantes de serem realizadas na criação de valor nos processos da empresa. Agora, o problema é que, quando a gente fala de cultura, por mais que os colaboradores entendam e as próprias lideranças entendam a importância de ter o propósito definido e claro nas organizações, apenas 27% dos líderes estimulam os colaboradores a conectar o seu propósito pessoal com o da empresa. O que acontece geralmente é que a gente cobra das pessoas habilidades, a gente espera que as pessoas tenham habilidades, a gente contrata as pessoas por habilidades, não pelo senso de contribuição, não pelo interesse genuíno das pessoas em contribuir com algo que é maior do que as próprias habilidades. E por que isso é importante? Porque, em geral, especialmente em startups, quando a gente está querendo fazer inovação, quando a gente está querendo resolver um problema que não necessariamente foi resolvido daquele jeito, ou seja, a gente não está copiando alguém, ipsis literis, a gente está querendo construir uma nova forma de resolver um problema, a gente precisa que as pessoas estejam contribuindo não só para que elas foram contratadas. A gente espera que as pessoas atuem não só com aquilo que a gente pediu no momento da contratação, mas que elas tomem iniciativas, que elas consigam entender qual é o problema do todo que a gente quer resolver e quais competências, né, elas têm e como que elas podem conectar a essas competências com o que a empresa quer resolver. E quando a gente fala da empresa, tem um outro aspecto importante que eu vou tratar na sequência, que é se a empresa ela tem determinadas competências como empresa, né? Como que ela desenvolve a partir dos seus colaboradores novas competências? Porque muitas vezes a gente tem desafios dentro da empresa que a gente não sabe como resolver. A gente não está configurado tal pessoa faz tal coisa para poder resolver. Geralmente a gente vai resolvendo conforme os problemas vão aparecendo. Então a chance que a gente dá às pessoas de entender como que as suas competências podem resolver um problema é a conexão entre o propósito, que grande problema a empresa quer resolver, e as competências individuais, para que eu possa também, como colaborador, por exemplo, desenvolver a minha carreira. Eu saber quais outras habilidades ou competências eu posso estudar, eu posso pesquisar, ou eu posso desenvolver, que vão me ajudar a realizar aquilo que eu acredito que é importante e como eu vou conectar isso com o propósito da empresa. E se a gente fala, então, né, de propósito, sobre o aspecto da cultura, onde também ganha uma conexão relevante é a estratégia. O papel do propósito na estratégia, ele é bastante, apesar de novo, ele é bastante claro. Tem um estudo da Ernst Young, a UI, que mostra que a maioria das empresas com um propósito bem articulado e definido cresce. Mesmo que haja alguma diferença entre algumas áreas, não tem tanta clareza ou articulação do propósito, né, e outras têm. Mas se existe para a empresa um propósito bem articulado e bem definido, a maioria delas cresce. Já aquelas que não têm nenhum tipo de orientação ao propósito, esse estudo mostra que quase metade não cresce. Ela fica estacionada ou cresce somente conforme cresce a economia. Ou mesmo diminui. Por quê? Porque provavelmente alguma outra empresa que escolheu um problema maior está desenvolvendo novas formas de resolver aquele problema. Logo acontece o que se chama de disrupção. Então, quando a gente foca como empresa, a gente congela o nosso conjunto de habilidades e competências e segue simplesmente repetindo isso ao longo do tempo, a gente congela. A gente não consegue ganhar novos mercados. Claro, tem algumas estratégias, mas em geral esse estudo mostra que quanto melhor a articulação sobre que problema eu quero resolver para as pessoas, mais a empresa se adapta ao longo do tempo e desenvolve novas habilidades e novas competências. Por isso, né, essa conexão fica bem clara. Quanto mais claro o senso de propósito, maior a habilidade de inovar e de se transformar. Porque o caminho tradicional é a gente, como pessoa, inclusive, a gente vai lá, escolhe um curso de graduação, a gente desenvolve algumas competências, a gente vai no mercado e tenta buscar empregos ou atividades que possam remunerar essas competências. É a mesma coisa para uma empresa. Geralmente, a maior parte das startups nascem de uma competência técnica.
Algumas nascem de oportunidade de mercado, mas em geral uma combinação entre uma competência técnica e uma oportunidade do mercado. E aí o que a gente faz? A gente busca quem vai querer comprar. A gente vai lá e faz o value proposition, ou a gente vai lá e faz o nosso business model, e a gente busca quem vai querer comprar aquelas competências que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Esse é o caminho tradicional. O caminho orientado ao propósito, ele é invertido. A gente define qual é o nosso propósito, qual é o grande problema que a gente quer resolver, e a gente constantemente busca quais são as competências e habilidades que vão nos ajudar a realizar isso cada vez mais. Se a gente pensar em carreira, essa é uma boa forma também de a gente não parar no tempo. Porque é muito comum profissionais que acabam entrando no mercado com 20 anos, quando eles chegam com 40, 50 anos, as habilidades que eles aprenderam vão mudando ao longo do tempo. Mas se o profissional fica congelado, sabendo só aquelas habilidades, daqui a pouco aquilo que ele sabe não é mais tão útil. Foi perdendo a utilidade, porque ele escolheu guiar sua carreira pelas competências e habilidades e não por que tipo de problema ele resolve. Então, para mim, eu vejo que a escolha de uma carreira, ela na verdade é a escolha de que tipo de problema a gente quer resolver ao longo do tempo. E aquilo que a gente vai estudar, aquilo que a gente vai aprender, aqueles trabalhos que a gente vai escolher, aquelas competências que a gente vai buscar evoluir ao longo do tempo, vão continuamente mudando. E isso serve tanto para o indivíduo, como para a empresa, como para a startup. Por isso, a conexão do propósito com a estratégia o centro da criação de valor que problema eu resolvo e para quem. E como que eu vou articular essa proposição de valor dentro do meu modelo de negócios. Então, a construção desse modelo de negócios, a construção da organização, de quais são os processos necessários para poder realizar esse empreendimento, vão ser construídos a partir de qual problema eu resolvo. Por isso, tem um conceito em startup que se chama de pivotar, virou muito comum, é um termo muito utilizado, muitas vezes utilizado sem clareza de o que está acontecendo, simplesmente uma mudança generalizada chamada de pivotar, mas na verdade pivotar é quando a gente desloca o nosso eixo de execução ou o nosso eixo de como a gente vai criar valor. Agora, o problema que a gente resolve é ideal que a gente fixe nesse problema se ele é relevante. O que a gente faz é mudar a nossa estratégia de como resolver aquele problema. Se a gente pegar o caso lá da Netflix, que trabalhava primeiro com vídeos, né, era locação de fitas, então ele estava resolvendo o problema ali de entretenimento e conteúdo para as pessoas, mas com uma tecnologia que era de fitas, ele buscava dar sempre conveniência, sempre focado na experiência do usuário, ele levava as fitas para casa das pessoas, depois os DVDs, né, enfim, e esse modelo ao longo do tempo, ele mudou completamente uma distribuição digital. Então, se a gente pensar o Netflix da fundação para o Netflix, agora não tem nada a ver. Mas o problema é o mesmo. O que ele fez, ele pivotou a abordagem, pivotou a forma como ele resolvia aquele problema para o consumidor. Então, olhar o propósito como um pilar, né, ou talvez como originador da estratégia, qual o grande problema minha empresa quer resolver, e a partir disso, quais elementos de proposição de valor eu vou construir, considerando que eles evoluem ao longo do tempo, eles se modificam ao longo do tempo. Por isso, eu preciso entender quais são as competências que eu preciso desenvolver ao longo do tempo, quais pessoas eu vou trazer, quais competências das pessoas eu vou alinhar com aquilo que é necessário para resolver o problema que a gente está tentando resolver lá para o cliente. Porque no fim do dia, a criação de valor, ela existe porque alguém está comprando algo que a gente está construindo ali dentro daquela empresa, e a capacidade de construir continuamente algo cada vez melhor é o que permite a gente se tornar sempre mais competitivo. Então, cada vez que o comportamento do cliente vai mudando, é porque vão vindo novas formas de resolver aquele problema. Quando a gente empreende em inovação, é muito comum a gente dizer que está provocando a disrupção de um mercado, que a gente está inovando, que a gente está fazendo algo que já era feito de um jeito diferente. Esse fazer algo de um jeito diferente, a gente está dizendo, bom, fazendo algo é resolvendo qual o problema, qual é a dor que existe, que já era resolvida de um jeito, e agora a gente vai resolver de outro jeito. Então, o inovador, o disruptor, é aquele que propõe um jeito diferente de resolver um problema. O que acontece é que, dependendo do tipo de problema que a gente resolve, tem várias formas que vão surgindo ao longo do tempo e que vão cada vez mais buscando, né, dar uma experiência melhor para o consumidor.
Então, ter clareza que o nosso foco como empreendedor é resolver esse problema do consumidor, esse problema da empresa, ou, enfim, de quem é o nosso cliente, é o que a gente deve fixar. E quais tecnologias, quais abordagens e quais características do modelo de negócio a gente vai testando e vai evoluindo ao longo do tempo, é esse pivotar, esse movimento que a gente faz, que é deslocar ao redor de um eixo, né, de como que a gente vai tentar criar, né, esse valor ou esse produto ou esse serviço para o cliente. Tem um professor da Harvard Business School chamado Michael Beer, que ele diz que esse olhar, né, de estratégia a partir do propósito, ele é meio que fazer uma definição da estratégia de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. É que, ao invés de olhar onde estão as oportunidades e como que a gente pode ganhar muito dinheiro com elas, como que a gente decide estrategicamente onde a gente quer estar, baseado no que a gente quer fazer. Então, a escolha do propósito é baseado no que tipo de coisa eu quero fazer, que tipo de coisa eu quero, não qual habilidade, não qual tipo de atividade ou qual tecnologia. Qual tipo de ecossistema, qual tipo de problema eu vou escolher lá, para qual tipo de cliente, e a partir disso eu vou desenhando estratégias que consigam gerar valor. E isso, claro, pode gerar muito dinheiro se a gente consegue acertar um bom problema, um grande problema, e a gente consegue evoluir o nosso modelo até conseguir fazer isso com muita escala. Por isso, né, ao invés de olhar só a oportunidade, a gente define primeiro o que a gente quer fazer. E aí a gente vai conectando a oportunidade que existe no mercado, que é a dor, né? Então, a dor do cliente é a oportunidade, aquilo que a gente quer fazer é o grande tipo de problema que a gente quer resolver, e aí as escolhas que a gente faz estrategicamente são os modelos, são as tecnologias, né, são as estratégias de marketing, são os produtos que a gente vai criando ao longo do tempo. Por isso, nosso próprio portfólio, como empresa, deve evoluir ao longo do tempo. A gente não pode ficar fixado num portfólio, dizendo, olha, o meu produto é esse, e eu só faço isso. O que a gente tem, o nosso produto resolve o problema de alguém. Então, qual é o problema que a gente resolve? E, atualmente, a nossa abordagem é fazer esse produto. Mas, ao longo do tempo, quais são as outras formas que a gente pode fazer para resolver esse problema? Para que a gente possa fazer disrupção do nosso próprio modelo. Ou para que a gente consiga entender quais são os nossos concorrentes, não só diretos, aqueles que resolvem o problema do mesmo jeito, mas também os indiretos, aqueles que resolvem o problema de um outro jeito, que pode ser melhor que o nosso, inclusive, ou pode atingir o mercado de uma certa forma diferente do que o nosso. Então, o propósito fala sobre definir o problema, e o resto você constrói ao redor desse problema. É como fazer a criação e a evolução de uma organização ao redor de um grande problema. Porque ele pode, então, blindar a sua startup e a sua carreira, se você é um profissional, da disrupção. É o que permite com que você consiga entender como que isso vai evoluindo ao longo do tempo, como que o mercado vai sendo atendido ao longo do tempo e você consiga continuamente ser competitivo. E você vai aprendendo novas coisas. Então é uma escolha de uma jornada baseada no aprendizado para conseguir realizar esse propósito. O próprio conceito de organizações exponenciais vem sendo bastante utilizado junto, né, ao entendimento da transformação digital, que é como que o digital vem transformando todas as cadeias de valor, todos os mercados. Quando a gente olha essa transformação, uma boa parte dela é impulsionada especialmente nas empresas que crescem muito a partir desse conceito de exponencialidade. É um buzzword que vem sendo bastante utilizado, mas que ele, se vocês forem pegar no modelo, a base dele é o que chama de propósito massivo transformador, em inglês, MTP. O MTP é a base de todo o conceito de XO, né, de organizações exponenciais, que é, enfim, o conceito criado lá pelo pessoal da Singularity University. Então, o que vem embasando a estratégia, o centro, o core da estratégia de empresas altamente escaláveis, que se chama de exponenciais, é a forte orientação ao propósito, com algumas características específicas, que é o propósito de cunho transformador e que busca algo massivo, algo de escala, algo realmente impactante. Então, o empreendedor que quer ter um impacto grande no mercado, que quer fazer algo realmente maior do que a si mesmo, é aquele que busca fazer uma definição de propósito que seja além do quero ter uma empresa grande, quero ter muito dinheiro, quero ser muito conhecido, e sim quero resolver um grande problema e acho que esse é um problema que merece ser resolvido. Vou trabalhar para isso. Quando isso fica claro e quando isso é
distribuído para as pessoas que fazem parte da organização, para que elas também se conectem, é o que se chama, então, aqui, no conceito de organizações exponenciais, como propósito massivo transformador. Mas qual que é o papel nosso como líderes, né? Se a gente está lá empreendendo ou liderando uma empresa, qual que é o papel do propósito nisso tudo? Tem um estudo da PwC com 2.000 executivos em todo o mundo que mostra que 79% dos líderes acham que o propósito é central para o sucesso de um negócio. Qual que é o problema disso? É que somente 34% considera que as suas empresas usem o propósito para guiar as decisões. E por que isso é um desafio, né? E como que ao utilizar o propósito na tomada de decisões, isso pode ser, assim, pode ganhar uma dimensão muito interessante. Porque, primeiro, né, os executivos, eles precisam, né, nessa construção do propósito e na conexão do propósito com as organizações, eles precisam demonstrar uma orientação autêntica. O desafio aqui é demonstrar uma orientação autêntica para o propósito. Para isso, precisam entender que para os colaboradores, o propósito ele representa uma avenida pela qual os colaboradores vão encontrar, ou podem encontrar a sua satisfação pessoal além do salário. A conexão para o propósito é importante, como a gente falou daquele outro estudo, né? A maior parte das pessoas entende que a principal razão, 83% entende que a principal razão para existir propósito é conectar suas atividades do dia a dia. Por isso, o papel da liderança é ajudar os funcionários a reformular os seus papéis para dar contexto e dar significado a esse trabalho diário. Para isso, os líderes precisam adotar a empatia, se colocar no lugar dos colaboradores ao falar de como que o valor dos produtos que a nossa empresa fornece para os clientes são um resultado direto das contribuições diárias dos funcionários. Na prática, como que a gente conecta as atividades do dia a dia de todas as pessoas que fazem parte da organização para criar valor para os clientes por meio dos nossos produtos. Então, exercitar essa empatia constantemente é um papel essencial dos líderes. E outro papel essencial também é incorporar nos processos de RH as crenças, comportamentos e valores que exemplifiquem o propósito dentro da organização. Porque se a gente só coloca o propósito como uma frase que fica solta, não gera essa conexão. Fazer a conexão do propósito com os processos de RH é fundamental. Por isso, quando a gente vai falar de propósito, a gente fala também sobre a conexão do propósito pessoal com o da empresa. E é super legal a gente pensar assim, como que a gente pode definir o nosso propósito e como que a gente vai conectar ele com a empresa. Mas eu acho que esse é um ponto interessante até para o empreendedor, né, refletir. Porque a gente aprende a desenvolver nossa carreira a partir das competências. A gente aprende a fazer algo e depois, ao longo da nossa trajetória, vão nos ensinando aquilo que a gente aprendeu, como pode ser utilizado. Nosso modelo de ensino é todo assim. A gente aprende uma habilidade, na verdade não uma, dezenas ou centenas no colégio, na faculdade, e depois que vão ensinar para a gente como isso pode efetivamente resolver o problema de alguém. Por isso, a escolha de um propósito não é algo muito fácil na nossa cultura, já dado que ela é moldada a partir das habilidades, não a partir do impacto. Mas escolher um propósito pessoal é uma escolha também de carreira, assim, é uma escolha muito individual, que é porque uma vez que a gente escolhe que tipo de problema a gente quer resolver, tem uma série de competências que a gente constantemente vai buscar. Então, a escolha daquilo que a gente vai estudar, daquilo que a gente vai desenvolver na gente mesmo, ocorre em função desse tipo de impacto que a gente quer ter. No meu caso, o meu propósito, que é o de inspirar as pessoas a criar o futuro, o que eu busco é realizar isso de formas diferentes, que é empreendendo, que é participando das estratégias de empresas, ou mesmo ensinando para as pessoas como articular o propósito, que é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, mas fazer essas escolhas de um modo que a gente, então, defina, né, esse propósito e, a partir disso, entenda como que a gente pode, na nossa vida, ser pago pela atividade que a gente gosta de fazer. Né? Então, assim, mas não só a atividade, a gente entenda quais são os tipos de atividades que fazem parte desse propósito que a gente quer, que a gente escolheu para a gente mesmo. Porque se a gente não faz isso, né, se a gente acaba só aprendendo as habilidades na faculdade, isso é muito comum hoje com a aceleração do conhecimento, o que a gente aprendeu na faculdade há 10 anos ou 20 anos, muita coisa mudou, já está obsoleto.
mais efetivo do que quem parou em algum momento no mercado. Então, o propósito é uma forma de também entender como, né, qual impacto a gente quer ter, e a partir disso, como que a gente vai escolher as formas com que a gente vai realizar isso e o que a gente precisa aprender e desenvolver para a gente mesmo individualmente. A escolha do propósito é algo que não nasce com a gente, não é algo assim do tipo, a gente está lá no berçário, ou mesmo no nosso código genético, ou qualquer outra crença que a gente possa ter, e o propósito foi definido ali para a gente, olha, a gente vai fazer isso. A partir das nossas experiências, a partir daquilo que a gente entende que é importante, a gente vai constituindo a nossa identidade, a partir de certas coisas que são importantes, é que a gente consegue entender aquilo que para a gente vai fazer sentido ou não. Então, fazer a definição de propósito é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e que acaba fazendo uma definição como uma construção do nosso conjunto de experiências. E tem, agora eu acho que tem algumas dúvidas que o pessoal está levantando. Não sei se está... Caiu a conexão para algumas pessoas, eu acredito. Tá. Mas para ti tá tudo ok aí, né? Para mim tá ok. Eu vou seguindo, depois tem um vídeo para quem quiser ver o finalzinho, tá? Beleza, isso. Do fim. Eu acho que assim, como definir o propósito é algo que é muito difícil de criar uma fórmula mágica, tá? Então, eu acho que uma empresa, uma startup, ele não é muito diferente de uma pessoa, mas a questão é que quando a gente já criou a nossa empresa, já tem uma configuração de clientes, de mercado, de produto, de portfólio, faz sentido eu definir um propósito para uma empresa agora? Faz sentido eu buscar definir missão, visão, valores? Faz sentido eu só trabalhar a partir da cultura? Na verdade, são escolhas que são arbitrárias, mas eu diria que o valor, né, pelo que a gente viu aqui ao longo desses diferentes aspectos, o propósito ele é um eixo que permite conectar a paixão por fazer, aquela vontade que a gente tem de fazer, de realizar algo, com como que a gente vai fazer isso em organização, como que a gente vai construir uma cultura ou conectar a cultura a partir disso, para poder ter uma estratégia muito clara, para que a gente possa decidir, bom, esse mercado aqui, ele faz sentido ou não? Ele está ligado ao tipo de problema que eu quero resolver? Esse tipo de tecnologia ou de produto, esse produto, ele faz sentido dentro desse tipo de problema que eu quero resolver? Ele me ajuda a realizar o meu propósito? E aí eu digo por experiência aqui, né, em diferentes organizações que eu me envolvo, a clareza do propósito ajuda, por exemplo, a dizer não. A dizer, não, eu não vou mais ter essa linha de produtos aqui. Não, eu não vou fazer esse investimento. Sim, eu preciso, tem algo que eu não sei fazer aqui dentro da organização e é importante a gente aprender a fazer para poder realizar o nosso propósito. Então, utilizar ele como um guia para poder fazer a tomada de decisão, desdobramento de estratégia, conexão de quais produtos fazem sentido ou não, quais mercados fazem sentido ou não, que impacto a gente quer ter, não só financeiro, mas também de realização dentro enfim, do mundo, é algo que ajuda muito a ter a clareza de propósito. Uma dúvida que é muito comum é, mas o propósito é uma coisa só de ONG, né? É uma dúvida que aparece bastante, assim, e até a gente pode abrindo, né, para quem tiver dúvidas também, aí o Arthur me levanta quem tiver, tá? Mas uma dúvida muito comum o propósito é só uma coisa para ONG, ele não é algo que é para ganhar dinheiro, né? Eu discordo absolutamente disso. Eu acho que o propósito é o que guia estratégias que têm alta capacidade de escala e de crescimento. Então, se a gente quer fazer algo que tenha realmente muito impacto, a gente entender como que, em última instância, a gente vai gerar impacto para as pessoas ou para o mundo, é muito mais senso de onde a gente pode chegar e torna, e esse estudo da UI mostra, as empresas muito mais agressivas no seu crescimento e gerando resultados, sim, para os acionistas, para os colaboradores. Então é uma coisa que não tem nada a ver colocar a propósito só como algo de B corporations ou só de ONGs, né, ou casas sociais. Acho que o propósito, sim, está muito conectado também à criação de valor no mercado tradicional. Legal, show, Cássio. Então, sobre as perguntas, aqui a gente deu um espaço aí para surgirem 3 perguntas também, visto o tempo que a gente tem abordado. A primeira pergunta aqui é do Flávio, tá? Como explicar o propósito e as decisões tomadas a partir dele para os investidores? Tá. Para mim, a clareza de propósito é o escopo estratégico da nossa empresa. Ele fala sobre, bom, quando eu vou definir o negócio da empresa, propósito é o que baseia o negócio da empresa.
Então, para os investidores, eles acabam olhando mais qual que é a tese, né? Qual que é o modelo de negócios ou qual é o foco estratégico da companhia. Propósito é uma forma de articular o foco estratégico da companhia. Então, a tomada de decisão, quando você vai olhar para alguém, para quem tem uma cabeça, vai explicar para quem tem uma cabeça mais financeira ou de resultados de investimento, é muito claro, você está fazendo decisões que são orientadas a propósito e que vão fortalecer o foco estratégico da companhia. A forma como você explica isso está ligado a tudo que eu faço, que está mais próximo do meu foco estratégico, tende a ter melhores resultados do que coisas que estão fora do meu foco estratégico. Por isso, da clareza a qual é esse foco ajuda uma visão tanto mais financeira de investidores, como também uma visão mais de pertencimento. Show de bola. Flávio, tu pode falar aí, caso tenha respondido. Certo, pessoal, podem usar o chat também para fazer mais 2 perguntas, a gente tem espaço para isso. Tá. O Fernando pergunta, onde fica o planejamento estratégico tradicional neste modelo quase ágil para foco estratégico? Desculpa, pode repetir um pouquinho qual que é o papel? Vamos lá, vou repetir a pergunta do Fernando aqui. Onde fica o planejamento estratégico tradicional neste modelo quase ágil para o foco estratégico? O planejamento estratégico, sim, o planejamento estratégico tradicional, né, aquele que vem dos anos 80, 90, muito ligado oriundo do Porter, né, uma estratégia mais competitiva. Vários autores e consultorias acabaram criando uma série de ferramentas que permitem, primeiro, analisar como que é o mercado, como que é a indústria, como que funciona a competição. E a partir disso formular como que a gente vai competir. Tudo isso segue existindo. Na verdade, não deixa de ter competir em mercado. Então, o papel do planejamento, seja ele de cunho mais tradicional ou mais ágil, mas utilizando instrumentos de análise estratégica, instrumentos de formulação de estratégia, eles seguem existindo e não tem nada compete com isso. A questão é, quando a gente está entendendo, está definindo o nosso propósito, a gente diz, bom, ao invés de olhar qual indústria eu estou competindo, dou um passo além, por que essa indústria existe? Quando eu estou olhando, eu estou na indústria de, sei lá, petróleo, eu estou na indústria de distribuição de gasolina, por que ela existe? E a gente olha qual a razão de existir aquela indústria, como ela se configura e por que ela existe, a gente entende por que existe disrupção. A disrupção é uma forma diferente de resolver o mesmo problema. E a disrupção acontece rompendo toda uma indústria, muitas vezes. A gente fala, por exemplo, da indústria de contact centers. É uma indústria que está sofrendo disrupção, porque as pessoas querem se comunicar de outra forma com as empresas. Então, a gente fala dessa indústria, ela se configurou de todo um jeito. Se eu for fazer uma análise estratégica, uma estratégia de contact centers, eu tenho que primeiro considerar quem vai ser o inovador que vai fazer disrupção da minha indústria. E o propósito é justamente, mas que problema eu resolvo? Se o meu problema é customer experience e eu quero ajudar as empresas a melhorar a experiência dos clientes, quais são as novas formas, novas indústrias que estão surgindo para poder resolver esse mesmo tipo de problema? Então é uma coexistência de um modelo que analisa estrategicamente e ajuda a formular estratégias com uma visão mais ampla de, no fim, para que existe aquela indústria que a gente está analisando e como que a gente pode reconfigurar ela totalmente a partir de um modelo inovador. Legal, perfeito. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, já que então não surgiu a terceira aí, pessoal. Pode ser então, Cássio? Claro, vamos lá. Ótimo. Respondido então, segundo o Fernando. Bom, Cássio, tu trouxe ali sobre a questão de propósito, né, o alinhamento tanto daquele problema que eu quero resolver para o empreendedor, sim, então empreender, depois na perspectiva de ele contratar pessoas também. Mas pegando agora a perspectiva um pouco do empreendedor que está iniciando aí a sua empresa, a partir do seu propósito, ele também tem que buscar, muitas vezes, o levantamento de capital, né, investimentos. Uhum. Como tu vê o papel aí desses investidores anjos que entram no início de uma startup, o alinhamento com a atuação desse empreendedor, com a solução que ele vai fazer? Tem algum filtro que esse empreendedor tem que fazer? Como é que funciona? O que qualquer investidor busca dá para se resumir em 2 coisas. Primeiro é um mercado muito grande e segundo é uma capacidade de atuar nesse mercado e gerar valor. Quando a gente fala de um mercado muito grande, quanto mais
audacioso for o meu propósito, quanto maior for o impacto que eu quero gerar, maior é o mercado endereçável. Por isso que lá em organizações exponenciais se fala de propósito massivo transformador. Quanto maior for o propósito, maior é o mercado endereçável. Logo, para o investidor, mais chances existe de capturar valor desse mercado. Se o mercado é muito pequeno, é muito difícil para o investidor tomar a decisão. Porque por mais que você seja muito bom, se o mercado é muito pequeno, não adianta. Você vai se tornar o rei de um mercado muito pequeno, não vai gerar retorno para o investidor de risco. Então, quanto mais audacioso for o seu propósito, maior é o mercado endereçável. Agora, claro, você tem as competências, ele acredita que você ou o seu time é aquele que vai conseguir realizar aquilo. Então, será que você é a pessoa que acredita tanto naquilo que você vai fazer o possível e o impossível para realizar aquilo? É isso que o investidor procura, é alguém que tenha muito tesão por fazer algo. E, claro, ele acredita que tem as competências ou condição de desenvolver as competências ao longo do tempo. Ninguém espera que o empreendedor já saiba resolver todos os problemas. Você espera alguém que esteja disposto a botar toda a sua energia para poder aprender como aquilo que está se propondo vai ser efetivamente realizado. E aí, claro, o investimento vai ter mais chances de retornar. Ótimo, obrigado, Cássio. Bom, surgiu mais uma pergunta aqui do Reni, então a gente vai usar essa pergunta para encerrar a nossa transmissão do nosso primeiro webinar aí nessa jornada de pré-aceleração. Beleza. Tá? Vamos lá, do Reni, então. O que você poderia falar acerca das competências, levando em conta o know-how tecnológico exigido no mercado atual? Tá. Eu vou tentar relacionar isso com senso com questão de propósito, tá? A tecnologia é o quê, né? Vamos olhar lá para o Golden Circle, que a gente falou ali do Simon Sinek. Tecnologia é o quê, tá? Mas vamos entender que tipo de coisa eu quero resolver, que é o porquê, né? Então, qual tipo de problema eu quero resolver, é o porquê. Como eu vou resolver esse problema, qual é o meu modelo de negócio, qual é a minha abordagem, qual é a minha estratégia, né? Ali é o como. E a tecnologia é o quê. Então, as competências, elas são o como. O que eu preciso saber fazer, né, para poder realizar aquele propósito, e a tecnologia é quais são as tecnologias efetivamente que eu vou criar, que eu vou levar para o cliente, que é o meu produto, o meu serviço, se é uma empresa de software, qual é o software que eu vou levar para o meu cliente, é o quê. Mas isso é a partir de uma estratégia, que é o como, para resolver um problema, que é o porquê. Muito. Fechou aqui. Feito, Cássio. Bom, eu acho que foi um ótimo cartão de visita e de entrada para o nosso primeiro webinar dessa jornada de conhecimento de pré-aceleração. Acredito que agregou muito conhecimento para todo mundo, com muitas referências boas, e aí com alguém que vivenciou todo esse procedimento de encontrar seu propósito e colocar na prática, certo? Bom, Cássio, então o nosso agradecimento aqui em nome da UOL, da qual você também faz parte, por estar fazendo essa abertura com a gente aí, participar sempre desse ecossistema empreendedor que é importante quando ele é também fomentado por empreendedores, levando conhecimento. Pessoal, agradeço a presença de vocês também. Eu vou deixar aqui agora o link, que é o link que vai trazer toda a nossa jornada de programação aí, tudo de conteúdo de pré-aceleração, algo que vai ter em 6 semanas, com vários webinars e com bastante pessoas que têm experiência na prática do que estão falando. Então, acho que tem todo o sentido para vocês acompanharem, compartilharem aí com os pares de vocês também. Cássio, obrigado em nome da UOL, obrigado aos participantes e até o nosso próximo webinar. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela atenção, espero que tenha elucidado um pouquinho o que é propósito. Eu vou deixar aqui no chat aqueles estudos e links que eu falei ao longo da apresentação. Então, valeu. Boa, pode colocar aí, valeu. Show, vou dar um tempinho para o pessoal salvar aí, copiar esses links. Eu coloquei o linkzinho de cada um dos estudos. É bem legal. Primeiro para olhar esse webinar do Simon Sinek, que eu acho que é o mais bacana para começar. É o pontapé, show de bola. Isso aí. Valeu, muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.